Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre as notícias boas desta última rodada do Campeonato Brasileiro, claro, especificamente para o Grêmio, mas como é que tem notícia boa se você perde o último jogo? As notícias boas que vêm de Bragança, sim, elas existem. Porque a gente tem que pensar em questão de futuro. Tem alguns jogadores que entraram em campo e nos mostraram exatamente aquilo que a gente esperava deles. E tem outros que entraram em campo e mostraram que é preciso uma aposta maior. E aí eu tô falando dos garotos. Eu quero separar dois casos em específico. O Juan Tressoldi, zagueiro que jogou uma barbaridade, sim, para as opções que o Renato tinha e foi colocado em campo e para o tempo que ele vinha jogando, que era quase nada e sem nenhuma oportunidade, ele mostrou sim muita qualidade, e principalmente o Ferreira. E sabe por qual é o comparativo que eu estou fazendo? Não é que eles sejam fenômenos neste momento, eles até poderão se transformar ali na frente, mas é que tem um determinado momento que a gente está convivendo com Paulo Miranda, com David Braz e tem o Juan ali que não joga. Tem um determinado momento que a gente está convivendo com renovações do Luiz Fernando, e aí ali tem o Ferreira, ali tem o Guilherme Azevedo. Por que a gente não aceita que precisamos dar oportunidade mais para os garotos? É por isso que eu quero analisar essa última rodada do Grêmio, já pensar em Copa do Brasil, mas falar das boas notícias que vieram de Bragança Paulista nesse último confronto do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Aqui na descrição do vídeo tem um link que vai te mostrar passo a passo, sem mágica, sem pirâmide, situação efetiva de estudo e trabalho. Passo a passo como você pode fazer dinheiro sem sair de casa, trabalhando em sistema de home office, ganhando até mais de R$ 4.000 por mês e investindo apenas R$ 67. Não tem mágica, tem um passo a passo aqui na descrição do vídeo. Clica no link e descobre aí o que está acontecendo para melhorar a tua vida. Bom, vamos falar do Grêmio de novo. Bom, Ferreira e Juan Tressoldi. Eu falo do Juan há algum tempo. Eu lembro que naquele momento, principalmente ali de começo de pandemia aqui no Brasil, ali por volta do mês de março, abril, eu comecei a fazer uma série de vídeos destacando laterais direitos, laterais esquerdos, goleiros, zagueiros, volantes, meias, atacantes que estavam na base do Grêmio e que praticamente não eram conhecidos. E quando eu fui falar de zagueiros, um dos zagueiros que eu separei para falar foi o Juan Tressoldi, porque sempre me chamou a atenção, um jogador de muita velocidade, porque zagueiro geralmente ele tem antecipação, ele tem boa jogada aérea, ele tem estatura, ele tem tamanho, ele daqui a pouco é o cara do xerifão, o espanador, mas é difícil você encontrar zagueiro que tenha qualidade e que seja veloz. E o Juan Tressoldi é desses zagueiros. Eu lembro muito uma história, já falei várias vezes aqui no canal, na época do Everton Cebolinha ainda no Grêmio, que era tido ali como o jogador mais rápido do futebol brasileiro, depois do Cebolinha, o jogador mais rápido do grupo do Grêmio, o Juan Tressoldi. Ele teve a base toda praticamente feita no Novo Hamburgo, ele chega no Grêmio, se eu não estou equivocado, com 15 anos, e aí acaba sendo lapidado para poder subir para o profissional. Já tinha jogado alguns minutos no grupo, no time principal do Grêmio, mas esse jogo da última rodada do Campeonato Brasileiro expõe o Grêmio, por exemplo, contra o time que tem o artilheiro do campeonato, que é o Claudinho, numa grande fase da carreira, e sabe que a gente analisa o zagueiro não apenas quando ele ganha, não apenas quando daqui a pouco, porventura, o time foi goleado e tu diz assim, tá, mas a gente vai analisar um zagueiro num time que perdeu? Sim, porque a gente analisa a individualidade. E eu tô focado muito mais no comparativo. Peraí, eu dou oportunidade para o Paulo Miranda, eu dou oportunidade para o David Braz, mas eu não dou oportunidade para um menino que foi criado na base e que já recebeu, inclusive, propostas do futebol europeu, de clubes de países menores do futebol da Europa, mas já chegaram propostas para o Juan Tressoldi e o Grêmio só não vendeu porque considerou, por exemplo, uma das ofertas de 3 milhões de euros abaixo daquilo que esse jogador poderá render. Quero falar também do Ferreira, porque o Ferreira já é uma afirmação no Grêmio. E tu sabe que tá falando um cara aqui que não é fã do futebol do Ferreira, mas eu fico analisando. Toda vez que o Ferreira joga, ele mostra um pouco a mais de entrega, de velocidade, de vitória pessoal, de drible, de jogada de profundidade. Ele tá, sabe, tem uma coisa que me agrada muito no Ferreira, ele não tem medo de driblar. Sabe? E não é assim o cara que tenta um drible, tenta dois, tenta três, tenta quatro e não consegue nenhum. Não, ele tenta drible e consegue. Uma das principais jogadas do Grêmio no jogo de ontem contra o Bragantino foi uma jogada do Ferreira, em que ele arranca lá da linha que divide o gramado, numa bola depois que quem dá a primeira jogada, o primeiro arranque é o Pinares, ele segue em paralelo acompanhando o Pinares, quando ele recebe a bola ele dá 2, 3 dribles e ele quase faz um gol num chute cruzado que acabou atravessando a área do Bragantino. O Ferreira é melhor do que o Luiz Fernando. E nós estamos falando de Luiz Fernando, que o Grêmio já pagou 1 milhão por um ano de empréstimo e está pagando agora mais 500 mil para renovar até o final do ano. Não precisa.
Você tem o Guilherme Azevedo, você tem várias e várias outras opções. Eu canso de repetir aqui as opções que o Grêmio tem para ataque, principalmente para jogador de lado. Mas o próprio Ferreira, ele está mostrando hoje que ele pode sim jogar na vaga do PP quando o PP sair. A gente sabe que está chegando aí o Léo Chu, que é jogador de muita qualidade, que está recebendo proposta de vários clubes e fez uma Série A com um time do Ceará que classificou inclusive para a Sul-Americana, e o Léo Chu sendo titular, dando assistência e fazendo gols. Vamos apostar na base, eu estou quase implorando. Não quero um time completo de garotos, mas eu quero que esses garotos que tenham qualidade e que sejam melhores do que as opções que estão sendo buscadas tenham oportunidade de jogo. A gente pode falar dos volantes, né? Porque, por exemplo, sabe-se todo jogo que o Tassiano não vai jogar bem, mas o Tassiano está sempre ou começando como titular, como ontem, ou entrando no segundo tempo. Então eu fico com essas duas boas notícias para mim desse jogo em Bragança. Juan Tressol de zagueiro e o Ferreira atacante. Para mim, duas baitas notícias, e que tomara o Renato ficando ou não ficando, e eu acho que ele não vai ficar, mas que sejam aproveitados e que tenham as mesmas oportunidades de David Braz, de Paulo Miranda, de Luiz Fernando, de Everton e outros que tais, que ganham muito e entregam pouco aqui no Grêmio. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco.